Olá, pessoal! Hoje vamos explorar o mundo das entidades sem fins lucrativos e o terceiro setor. Um tema fascinante e muito relevante para a nossa sociedade hoje em dia. Vamos começar? Buscando a legislação. A Lei 9.532 de 97 dispõe sobre a legislação tributária no país e nela as entidades sem fins lucrativos são consideradas como aquelas que não apresentem superávit. Esse superávit é obtido nas contas contábeis, que é uma diferença entre as receitas e as despesas em determinado exercício. Esse resultado, inclusive, ele tem que ser totalmente, integralmente destinado à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos sociais dessas entidades sem finalidade lucrativa. Portanto, a entidade sem finalidade de lucro é aquela que não possui como objetivo principal a obtenção de resultado financeiro para fins de distribuição entre seus integrantes, sejam associados, fundadores, conselheiros, dirigentes ou colaboradores, que podem ser os empregados, prestadores de serviços e até mesmo os voluntários. Neste caso, o superávit e não o lucro, quando ele é obtido, ele deve ser obrigatoriamente aplicado nos fins previstos nos estatutos sociais. O que a gente tem de exemplo de entidade sem finalidade lucrativa? Sindicato é um tipo de entidade sem finalidade lucrativa, partido político é um tipo de entidade sem finalidade lucrativa, cooperativas sociais, organizações religiosas, associações e fundações. Ainda que muitas vezes a gente tenha também alguns sinônimos utilizados aí no mercado para poder caracterizar essas entidades sem fins lucrativos, a gente tem somente algumas dessas que eu citei que de fato vão integrar o terceiro setor. Por que essa diferenciação então do terceiro setor? As organizações que compõem o terceiro setor são aquelas que atuam em atividades sociais e coletivas. O sindicato atua de uma forma coletiva? Não, ele atua para um tipo de profissional específico. Essa é a grande diferença. E uma associação que trabalha com promoção de renda, por exemplo, essa sim, ela vai atuar de uma forma coletiva, sem verificar quem é o seu beneficiário e sem fazer um exercício específico para o seu beneficiário. Então, falando do terceiro setor, entre todas as expressões em uso, o termo que a gente encontra maior aceitação para designar esse conjunto de atividades da sociedade civil de uma forma organizada é Organização da Sociedade Civil. A Organização da Sociedade Civil está atualmente conhecida como OSC e ela vem sendo regulamentada por uma lei que nasceu lá em 2014, a Lei 13.019. Repare que essa lei ela trouxe essa marca da OSC para a gente no Brasil para poder diferenciar e, de fato, especificar as organizações que compõem o terceiro setor. O que a gente mais ouvia até hoje, às vezes de uma forma incorreta, porque muitas organizações se intitulavam com essa sigla, é aquela sigla ONG, que significa Organizações Não Governamentais. Eu costumo dizer que isso é um apelido que a gente dá para as associações e fundações, um apelido que a gente importou lá dos Estados Unidos da América, assim como muitos outros que a gente usa no mercado financeiro, na gestão financeira, que vocês devem já ter ouvido falar, como budget, forecast, OPEX, né? Temos ainda várias outras expressões empregadas para as organizações sem fins lucrativos, que também ainda são muito vistas no mercado. A gente entende essas organizações com esse nome, como sem fins lucrativos. Ah, minha organização é sem fim lucrativo. Ah, minha organização é filantrópica. Ah, eu conheço uma organização que ela é social. Não, tem uma associação no meu bairro que ela é solidária. Ah, não, lá no instituto que eu trabalho, eu tenho uma organização que ela é independente, tem organização caridosa. Então, estão percebendo os vários nomes que a gente é conhecido aí, ou as organizações são conhecidas no terceiro setor? Mas é legal também trazer isso para a nossa discussão, porque a gente começa justamente a fazer essa diferenciação daquelas entidades sem finalidade de lucro para as entidades do terceiro setor. Geralmente, no terceiro setor, as organizações têm uma finalidade voltada para saúde, educação, cultura, uma finalidade social de defesa de direitos, religiosa, recreativa, ambiental. Então, essa existência legal surge lá quando a gente está fazendo a criação do Estatuto Social. E é necessário que a gente destaque no objeto da nossa organização, que está previsto numa cláusula estatutária, qual é
essa nossa existência legal. Então, para que a gente surge? Para trabalhar em qual área? A gente precisa designar. Então, o estatuto, ele vai ser constituído como o primeiro documento formal de uma organização. A gente fala formal porque estamos também, às vezes, acostumados a termos movimentos sociais ou iniciativas sociais que ainda não estão constituídas como uma pessoa jurídica. Então, o estatuto é a primeira formalização. É como se a gente estivesse tirando nossa carteira de identidade, é o estatuto social. Então, no estatuto, vai constar um conjunto de regras básicas que norteiam e disciplinam a vida em comum entre os associados que compõem essa associação, os fundadores, os conselheiros e as atividades de fato que vão ser exercidas por essa entidade. Essa entidade de direito privado, uma pessoa jurídica agora que a gente conheceu, e aí a gente já está evoluindo também na formalização dessa entidade, porque quando eu falo que ela é uma pessoa jurídica, já vem na nossa cabeça, eu tenho um número de cadastro como pessoa jurídica, o famoso CNPJ. A gente só consegue CNPJ depois do estatuto. Então, embora essa definição de pessoa jurídica, ela não está encontrada explicitamente no Código Civil, a gente pode estabelecer aqui que uma entidade do terceiro setor, ela atua com personalidade distinta daquela cujos membros foram compostos. Então, assim, quem criou a associação? Eu me juntei com você, com mais um amigo e outra amiga, e a gente vai trabalhar aí em prol de uma área social, em prol de uma coletividade. Crianças, por exemplo. Nós vamos trabalhar com crianças de 4 a 6 anos. Então, essa coletividade que surge, ela se torna uma nova pessoa. Uma pessoa jurídica é formada por todos nós. Então, essa pessoa jurídica, ela vai combinar os esforços e todos os recursos necessários para atingir os nossos objetivos, que é cuidar dessas crianças. As sociedades, de uma forma geral, elas são constituídas com o objetivo de lucro. Eu emprego um capital e aí esse capital ele pode ser partilhado, ele pode ser composto por um ou mais sócios ou inclusive por uma sociedade anônima e esse capital ele tem que ser remunerado. Os seus contratos vão se formar para regularizar essa nova relação jurídica que surge com essas pessoas que compõem as sociedades com finalidade de lucro, porque elas vão se comprometer também com regras, mas para além de tudo, vão se comprometer com a contribuição de bens ou serviços para o exercício da atividade econômica, que é isso que a gente chama de capital, né? E no final, o que elas vão fazer? Elas vão partilhar entre elas os resultados que esse capital trouxe para ela, que a gente conhece como lucro. A empresa individual, uma pessoa jurídica criada recentemente, por possuir também essa finalidade lucrativa, ela também é equiparada a uma sociedade. Então, para ficar claro, todo mundo que trabalha e tem um objetivo de lucro e quer retirar esse lucro da sociedade, né, ela é caracterizada como um tipo de entidade lucrativa, que é a diferença aqui básica desse nosso início de conversa. Por outro lado, as pessoas podem reunir esforços ou recursos sem que tenham a finalidade de lucro. Isso é o terceiro setor. Isso são as entidades sem finalidade lucrativa. E aí elas vão exercer ou desenvolver ações de proteção de meio ambiente, programas de profissionalização em comunidades carentes, promover a cultura regional, né, ou trazer cultura para a região, entre várias outras atividades que têm esse objetivo social de interesse público. As entidades sem fins lucrativos, elas vão se constituir, então, e basicamente, aí de novo, conforme a nossa legislação, na forma de associação ou fundação. Essas são as principais formas da personalidade jurídica dessas entidades. Mas a gente também pode ver aí as organizações religiosas participando aí das entidades sem finalidade lucrativa, compondo o nosso terceiro setor. Então, assim como as sociedades, as associações, as fundações constituem esse agrupamento de pessoas, elas vão ter que ter uma finalidade em comum. Essa finalidade em comum vai nortear a nossa realização das atividades, nosso objetivo social. Ainda que as associações, fundações e demais entidades sem finalidade lucrativa não possuam fins econômicos, isso não significa que elas não possam oferir resultados positivos. Então, elas podem ter superávit? Podem. Elas podem ter uma receita maior que a despesa? Podem. Todavia,
Essa aferição de resultados positivos, que pode também vir de uma venda de produto, uma prestação de serviço, ela tem que ser toda aplicada nas operações e na manutenção do seu patrimônio. Então, não pode distribuir de forma nenhuma para conselheiros, para associados, para voluntários. Então, essa é a grande diferença. Lá, nas entidades lucrativas, a gente distribui para o sócio, ele quer ter retorno daquele capital que ele investiu. Aqui, o capital que a gente investe tem um retorno social e não um retorno financeiro. Então, daí que vem a expressão sem finalidade lucrativa. A gente não tem objetivo de obter lucro. A gente pode obter superávit, mas não lucro, né? Além da questão social que a gente vai falar aí mais pela frente. Apesar das naturezas jurídicas diversas dadas pelo Código Civil, como a gente já falou de associação, fundação e organização religiosa, elas são caracterizadas basicamente pela união de pessoas de forma livre. Eu quero me associar. Voluntariamente vou me associar para desenvolver uma atividade que é legal ou lícita, que a gente fala, sem ter lucro. Então, a partir do momento que eu me proponho a ser associado ou entrar para uma associação para participar mesmo da gestão, para ser ali componente, membro dessa associação, eu tenho que saber, eu não tenho resultado financeiro para tirar dessa organização e levar para mim. Apesar das naturezas jurídicas diversas dadas pelo Código Civil, como as associações, fundações, organizações religiosas que eu já falei, elas são basicamente caracterizadas pela união de pessoas de uma forma livre. Eu me associo, quando eu quero entrar para uma organização sem finalidade lucrativa, de forma livre. Eu me associo a um sindicato de forma livre, né? Para qual objetivo? Desenvolver uma atividade que seja lícita, mas sem finalidade lucrativa. Por que é sem finalidade lucrativa? Porque aquele capital que eu estou investindo ali, ele não tem o objetivo de ter um retorno financeiro. O objetivo dele é um retorno social. A sociedade atual, ela encontra-se estruturada a partir de 3 grandes setores em função tanto de capital, mas basicamente aqui é do ordenamento jurídico. Quais são esses 3 grandes setores? A gente tem o Estado ou o governo, que a gente chama de primeiro setor, a gente tem o mercado, que é o segundo setor, e a gente tem o terceiro setor, composto pelas organizações da sociedade civil, aquela sigla que eu quero que vocês gravem, OSC, que são as entidades que atuam sem finalidade lucrativa e com atividade de interesse público e social. Podemos observar que o Estado atua na esfera pública, o mercado na esfera privada. O Estado vai atuar com que atividades? Aquelas atividades legais, de justiça, de segurança, por exemplo. O mercado na esfera privada, de que forma? Oferecendo bens e serviços. E o terceiro setor, ele vem atuando na esfera pública, porque a gente não tem interesse público, a gente não faz o social, mas de forma não estatal. Não é legal? Por isso que, às vezes, aquele apelido de ONG parece tão forte, não governamental, fazia mais sentido no entendimento geral do que outros termos. Mas hoje o correto é a organização da sociedade civil, porque diz mais apropriadamente dessa reunião de pessoas de forma voluntária para trabalhar sem interesse lucrativo. Vocês não acham legal isso? Eu acho super legal, gente. Cabe ressaltar que esses 3 setores, na realidade, eles são profundamente interligados e são interdependentes, o que compõe a realidade social em constante processo de mudança, acelerada nesse mundo contemporâneo marcado pela instabilidade, complexidade e incerteza que a gente está vivendo, não é mesmo? A sociedade civil é a que está compreendida fora do aparato estatal, embora esteja mantendo com uma relação, ou ela se mantenha, né, com uma relação indissociável do Estado, porque a gente tem regras para seguir, a gente tem legislação para observar, né? À medida que a gente incentiva a sociedade a se manter legal, correta, ou que a gente tenha esse estado de bem-estar social, o Estado tem que participar regulamentando a nossa vida social, não a privada, tá, gente? Essa vida social. E assim, a questão da cidadania nos remete ao conceito da sociedade civil, pois implica que a sociedade seja constituída de cidadãos que têm direitos e deveres. Vocês estão lembrando disso? Somos todos cidadãos
com direitos e com deveres. Então, os direitos e os deveres estão sendo regulamentados pelo Estado, esse primeiro setor, fazendo essa relação com a gente. Eu falo isso aqui, gente, porque quando a gente explica os três setores, muita gente fica assim, cadê a sociedade? A gente só aparece no terceiro setor quando a gente se organiza para isso? Não, porque a gente está envolvido intrinsecamente com todos esses setores. Rapidamente do segundo setor falando, eu acho que talvez não fosse necessário, mas como que a gente envolve no segundo setor? Ele fornece para a gente os bens e a prestação de serviço que a gente também precisa para viver em sociedade, percebe? E aí, como é que fica isso de atender a todo mundo? Né? Aquelas pessoas, por exemplo, que não têm acesso a todos os recursos. Surge aí o terceiro setor fechando essa intersetorialidade ou essa aliança perfeita para que a gente tenha essa sociedade saudável. Entre as características do terceiro setor está a sua origem, ou seja, o fato de ter início com ações de cunho privado no que concerne ao destino das suas ações. Eles vão buscar benefícios sociais, às vezes aproximando da lógica do mercado, ou ficando muito próximas às atribuições do Estado. Então, essa questão da aliança e dessa intersetorialidade que eu trago para vocês, ela faz sentido com esse terceiro Estado que vem compor, né, essa grande aliança aqui que a gente precisa para poder trabalhar. Essas organizações também possuem duas características exclusivas que as diferem das demais. A gente já falou da distribuição do lucro, vou repetir 200 vezes porque tem gente que ainda não entende, né? Mas ela também está sujeita, de uma certa forma, à questão da prestação de contas para o uso dos recursos desse setor privado e do setor público também, né? As organizações do terceiro setor, elas vão utilizar recursos desses dois setores. Então, pela lógica e até para esse convívio saudável, a gente vai ter que prestar contas do bom uso desse recurso aí no terceiro setor. Agora, você deve estar perguntando qual é a diferença entre essas sociedades do mercado do segundo setor e as entidades do terceiro setor. Antes de falar de diferença, vamos falar da questão igual? Todas são compostas por pessoas, tá, pessoal? A gente não pode esquecer nunca disso. Todas as organizações que a gente tem na sociedade, apesar dessa divisão, elas são compostas por pessoas. Mas vamos voltar aqui para essa diferença importante para esclarecer a questão delas poderem prestar serviço e poderem vender produtos. Elas que eu estou falando, as entidades sem finalidade de lucro, tá? Então, vamos comparar aqui. As sociedades de lucro, por exemplo, vamos trazer um exemplo de um restaurante. Você monta um restaurante, você vai colocar um capital ali. O que você objetiva com esse restaurante? A gente vai falar, vamos fornecer alimento. Ok, mas o que você objetiva com o recurso que você investiu nesse restaurante? Você quer lucro. Você quer que o preço da refeição supere todos os gastos que você tenha para você ter lucro e remunerar o seu trabalho enquanto sócio, não é isso? É o Prolabore, vocês vão me falar, né, Dani? É o Prolabore. Mas além do Prolabore, é esse lucro, que é essa rentabilidade adicional que o seu capital vai dar. Já as entidades do terceiro setor, a gente pode comparar como uma cozinha comunitária. Por quê? Ela vai atender às necessidades sociais daquela territorialidade. Então, comparando as duas não fazem refeições, só que uma tem um objetivo de lucro e a outra tem um objetivo, por exemplo, de acabar com a fome em determinada comunidade que ela atua. Estão entendendo um pouco mais agora desse terceiro setor? E por isso que eu falei que ele é muito relevante e fascinante. Pense nas possibilidades que a gente tem de atuação de terceiro setor quando a gente pensa nas necessidades da nossa sociedade, gente. Assim, a partir dessa analogia do serviço de refeições, vamos falar um pouquinho aqui mais de algumas outras características para a gente poder, de fato, entender e se apropriar do terceiro setor. Primeira questão, elas são uma entidade privada, né? Então, o segundo setor também é privado e por isso que eu reforço. Mas elas são privadas, mas elas não estão compondo nem segundo setor, nem são integrantes do aparelho do Estado, tá? Então, elas podem ter aí um eventual excedente da receita que a gente já sabe que chama superávit, mas a primeira razão da existência delas é social, diferente lá do nosso segundo setor, que a primeira razão dele é o lucro para poder distribuir
para os seus associados. E aqui tem outra questão que a gente às vezes confunde, porque as duas também vão aplicar na sua atividade de fim. Então tem muita gente que me pergunta assim, Dani, mas quando a gente tem uma organização do segundo setor, ela também está aplicando o seu recurso para aquela atividade social que foi estabelecida num contrato social, por exemplo. Ok, mas a gente não pode tirar o dinheiro, por exemplo, do terceiro setor. E no segundo setor eu posso tirar. Se eu quiser tirar meu capital todo, a decisão é minha. No terceiro setor não existe essa possibilidade, porque senão eu descaracterizo. Outra questão importante aqui no terceiro setor, para a gente poder falar dessa característica, elas têm que ser legalmente constituídas. Então, movimentos, iniciativas, sabe aquelas questões que às vezes acontece um caso grave na sociedade, como uma enchente numa comunidade ou um desabamento, sabe esses casos muito graves que a gente tem no nosso país, graças a Deus a gente não tem guerra, mas esses casos muito graves e as pessoas se juntam e vão fazer uma doação, vão ajudar como voluntário a tirar as pessoas, vão levar água, vão ajudar a separar doações. Então isso tudo são iniciativas e movimentos sociais. As associações não, elas são legalmente constituídas, tem o Estatuto Social e tem CNPJ. E também são auto-administradas, elas precisam de gestão, elas precisam de ter essa capacidade de gerenciar as suas atividades e as pessoas. Eu não falei que todo mundo aí dos setores em geral são compostos de pessoas? Aqui também temos pessoas. E eu acredito que aqui a gente tenha mais pessoas do que outros lugares, então a gente precisa ter capacidade de gestão. Segundo setor precisa ter capacidade de gestão? Precisa. Primeiro setor, o público precisa ter capacidade de gestão? Precisa. Então, isso aqui não é uma diferença entre elas, é uma similaridade. Outra questão aqui legal da gente pensar é sobre o voluntariado. O voluntariado ele é muito mais visto nas organizações do terceiro setor. O voluntariado, da mesma forma que a gente se voluntaria participar de uma organização como associado ou como fundador, a gente também pode ser voluntário, você tem uma participação no estatuto. Eu posso estar fazendo um serviço específico, eu posso ser um captador de recursos, eu posso ser uma pessoa que vai recolher as doações, né? Então, essa característica do voluntariado, ela é específica aqui do terceiro setor. No segundo setor, a gente não tem esse voluntariado e muitas vezes ele é confundido com um trabalho não remunerado que pode até causar um passivo trabalhista. Aqui não, existe essa figura do associado, inclusive legislação para regular. Olha a gente fazendo aquela associação com o Estado, né? O Estado regulando um tipo de relação que a gente vê bem aqui dentro do terceiro setor. O que mais que a gente tem? Os membros, a gente viu que esses membros a gente pode evoluir nessa terminologia? Pode evoluir porque os membros, eles são de fato cidadãos, pessoas dotadas de direitos e deveres. Quando a gente fala pessoas dotadas de direitos e deveres, são pessoas também que estão legalmente constituídas na sociedade, aquelas pessoas que têm CPF para poder compor essa organização. Então, se eu sou uma pessoa estrangeira, não estou legalmente constituída no meu país, eu não posso participar de uma associação. Como voluntário, posso, né? Mas como associado, não posso. A utilização das associações de forma legal e lícita que a gente falou tem que ser para o cumprimento dos objetivos sociais a que a entidade propôs. Vamos falar um pouquinho melhor disso? Se eu estou naquele exemplo que eu falei para vocês do restaurante, né? Do restaurante comunitário, qual é o meu objetivo? É fornecer alimentação ou a gente diminuir a fome daquela comunidade? Aí vocês vão falar assim, Dani, os dois, tá? Os dois, mas a gente serve alimentação para matar a fome da pessoa. Então, o nosso objetivo é muito mais social do que o da prestação do serviço de restaurante. Então, aqui fica um pouco mais claro essa característica do terceiro setor. E aí, quando a gente fala de cultura, por exemplo, né, a gente vai promover cultura, vamos promover a cultura local, um maracatu, por exemplo, no Nordeste, que é muito forte. O maracatu, ele faz a valorização da cultura local e, ao mesmo tempo, que promove a cultura local, percebe? Não é simplesmente ali tocar uns instrumentos musicais diferenciados. Então, estamos começando aí a perceber esse terceiro setor, né? A gente começa a andar um pouco mais aí por esses caminhos que a gente falou lá no início, nessa nossa viagem, conhecendo um pouco mais das questões que levam a gente a se associar, a existir dessas sociedades. Apesar da diversidade das instituições que compõem o terceiro setor, que atuam com criança, com cultura, elas partilham de características em comum. Dessas, a gente queria ressaltar uma principal.
o fato de todas atuarem na busca da satisfação e da promoção do bem-estar social, sem ver a quem. Isso está na nossa Constituição, não é legal? Por isso que eu trago para vocês a questão de cidadão e todas essas outras questões que a gente falou até agora. Em nível de atuação, eu gosto de destacar que a principal característica delas é não ser constituída como caráter público. Tem essa confusão? Tem. Então, muitas vezes você acha que a associação do seu bairro ou uma fundação que atua, por exemplo, na complementação da saúde ou mesmo da educação, que ela tem caráter público, ela não tem caráter público pelo fato dela atender sem fazer distinção desse público que ela atende. Então, ela está fazendo ali um trabalho de interesse social de forma privada. E aí, essa atuação dela, ela se dá, às vezes, de uma forma até mais econômica que o Estado. Vocês acreditam nisso? E aí eu vou destacar também outra característica importante, que é elas não manterem um vínculo mercantil com a sociedade. A sociedade precisa entender que elas estão voltadas para a obtenção de um retorno social, um impacto social. O objetivo delas não é ter lucro. E aí elas precisam se manter, elas precisam de recursos financeiros? Precisam, mas elas precisam para fazer o seu trabalho social e não para ter lucro. E aí eu falo isso tanto para a sociedade como para quem também tem o interesse de manter essa associação. É preciso ter essa mentalidade que a gente não quer ter o lucro como a gente vê lá no segundo setor. As receitas das organizações do terceiro setor, então elas vão vir de onde? Já que eu falei que elas precisam de dinheiro, né? Primeiro lugar, doações. Então, a gente recebe as doações das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. E aí, doações aqui eu falo no sentido geral, que ela pode ser tanto de recurso financeiro, como de bens, de materiais, de serviço, tá? A gente tem as parcerias públicas, que a gente fala, e a maioria delas, elas trabalham a partir dessa perspectiva da parceria pública para a entrada de recurso e também das parcerias privadas que a gente faz com o segundo setor, né, a partir de editais e etc., ou com o próprio terceiro setor, né? A gente tem muita fundação que é constituída a partir de um legado público, que ela nasce para ajudar também outras organizações. O fato de não serem instituições estatais, embora mantendo esse vínculo com o Estado por intermédio dessas parcerias, elas se apresentam fora desses aparatos e elas têm essa condição de ser autogovernadas, fazer a autogestão com a autonomia que está definida no seu estatuto e também em relação às diretrizes próprias do Estado dentro da política pública vigente. Então, isso é muito interessante da gente observar também no terceiro setor, que ele tem que atuar de forma conjunta naquela aliança que eu falei. Então, não adianta o Estado estar trabalhando com uma política pública para o idoso, por exemplo, que vai num caminho e o terceiro setor em outro. Para a coisa funcionar em termos de sociedade, os dois têm que ir para o mesmo caminho, né? Porque senão a gente não vai chegar no mesmo lugar. Qual que é o lugar que a gente quer chegar? Aquela possibilidade de a gente ter esse bem-estar social para todos os cidadãos da nossa sociedade, do nosso país. E aí? O que vocês estão achando aí dessa nossa viagem pelo mundo das entidades sem fins lucrativos e dessas agora que vocês entendem que compõem o terceiro setor? Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo novo hoje e de forma relevante e com propriedade. O conhecimento, gente, é uma ferramenta poderosa e quanto mais a gente compartilha, mais valioso ele se torna e mais transparente a gente entende as relações na nossa sociedade.